Porque, Senhor, as tuas escrituras é tudo. Tua palavra diz: conhecereis a verdade, ela vos libertará. E é ela que liberta a gente. Não é a nossa oração, não é a unção com óleo, não é a profecia, não é a revelação, não é o mover, é a tua palavra. E é ela, Senhor, que eu quero expor nesse lugar, querendo o homem ou não, que a tua vontade seja feita, que eu diminua neste lugar, dando lugar ao teu Espírito, para que ele possa operar através da minha vida e que as pessoas possam receber do Senhor, meu Pai, a dádiva merecida. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Versículo 35 de Lucas 8 diz o seguinte: muita gente foi ver o que havia acontecido. Quando chegaram perto de Jesus, viram o homem de quem havia saído os demônios e ficaram assustados, porque ele estava sentado aos pés de Jesus, vestido no seu perfeito juízo. E os que havia visto tudo contaram ao povo como o homem tinha sido curado. Aí toda a gente da região de Genezaré ficou com muito medo e pediu que Jesus saísse daquela terra. Então Jesus subiu no barco e foi embora. E o homem a quem os demônios tinham saído implorou a Jesus que deixe ir com o Senhor. Mas Jesus o mandou embora, dizendo: volte para casa e conte o que Deus fez por você. Então o homem foi pela cidade contando o que Jesus tinha feito por ele. Amém? Tem uma coisa que fala mais do que palavras. Tem uma coisa que as palavras não conseguem sobrepor. É quando nós, ao invés de falar, mostramos. Tem um ditado popular que diz assim, que a pessoa que mata a cobra mostra o pau. Eu entendo assim, que é melhor mostrar a cobra morta do que mostrar o pau que matou a cobra. Porque com a cobra morta é a prova infalível que realmente ela está morta. Esse homem a quem Jesus faz questão de dizer a Lucas que colocasse nas escrituras, Lucas, inspirados por Deus, Lucas colocou essa narrativa, como Marcos e Mateus também. Os três sinóticos da Bíblia contam a mesma história. Mas Lucas, ele é detalhista no conto, no que acontece. E em Gadara, vou usar o termo que a gente usa na tradução Almeida, em Gadara, havia um homem que era possesso por uma legião de demônios. Jesus, ele atravessa o lago e desembarca ali em Gadara. E quando Jesus desembarca, veio de encontro a Jesus esse homem possesso por uma legião de demônios. Legião, ela representa 6.000 demônios, porque era comparada como uma legião romana de 6.000 soldados. E aquele homem tinha uma legião de espíritos malignos, ou seja, anjos caídos, que possuíram aquele homem. E aquele homem há muito tempo não vestia roupas, há muito tempo não morava em casa, e ele morava no cemitério, no sepulcro. Imagine o estágio de uma pessoa possessa, aonde não ficava mais com a família, aonde não habitava mais no seu lar, aonde perdeu o costume natural de um ser humano, perdeu a essência da vida, já não tinha mais o seu estado de juízo normal, mas vivia uma vida totalmente escravizada pelos demônios. Uma pessoa que não tinha prazer em estar em casa, mas morava dentro do cemitério, junto com as pessoas sepultadas. Uma pessoa que não tinha mais o prazer de viver. Uma pessoa que a família não podia desfrutar da presença daquele membro, porque estava lá fora, sofrendo, padecendo. E diga-se de passagem, sem roupas, mostrando as suas vergonhas. Ou seja, nos dias de hoje, essa pessoa seria internada no manicômio, mas a Bíblia diz que nem amarrado de correntes ele ficava. Porque colocaram corrente nele e ele era tão forte,
porque os espíritos imundos operavam tanto nesse homem que ele quebrava as correntes e se libertava. Mas quando o Senhor dos Senhores desembarca naquele lugar chamado Gadara, uma província de gentios, porque ali havia porcos e os judeus não criavam porcos. Ali estava um gentio, ali estava uma pessoa sofredora, ali estava uma pessoa escrava de Satanás, uma pessoa escravizada, com a vida totalmente destruída, há anos sofrendo, e sem ninguém poder dar uma providência, sem ninguém poder fazer nada por ele. Mas Jesus enfrentou uma tempestade ao atravessar o mar da Galileia, atravessar ali aquele lugar para chegar até lá. E Jesus desembarca. Quando Jesus desembarca, o demônio chega até Jesus e diz: que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Já veio nos atormentar antes do tempo. Ou seja, Jesus ainda não tinha sido crucificado, Jesus ainda não tinha sido o cordeiro oferecido ao sacrifício para que os demônios perdessem o poder sobre as pessoas. Jesus ainda não tinha cumprido as profecias totalmente. E os demônios sabiam disso e disse: já veio nos atormentar antes do tempo. Ou seja, a presença do Filho de Deus, o libertador, ela tormenta para os demônios. Mas o demônio não achava ninguém para atormentá-los antes de Jesus chegar ali. Vivia no meio daquele lugar, aterrorizando aquele lugar, mostrando às pessoas o seu poder. E muitas pessoas olhavam e não conseguiam fazer nada, eram impotentes ali naquela situação. Imagine a família daquele homem, dava como perdido, preferia algo. Digo eu, que muitos da família preferiam ver logo morto para parar o sofrimento. Porque nu e dormindo no cemitério, isso não é vida. Mas estava ali um homem que todo mundo conhecia. E a Bíblia diz que quando Jesus chegou, o demônio se prostrou, se humilhando, pedindo a Jesus que não atormentasse eles. E disse: se tu nos expulsa, manda que nós vamos para os porcos. E Jesus, ali perto tinha uma manada de porcos, e Jesus autoriza os demônios que vá até os porcos. Eles se precipitam no lugar, e aquela gente tomaram um prejuízo grande, porque os porcos se precipitaram no penhasco, e creio eu que morreram todos, e foi um prejuízo grande. E quando a multidão ficou sabendo, foram até lá, e quando chegaram, encontraram o homem já vestido no seu estado normal, totalmente curado, no seu juízo normal, já sabendo como falar, já tranquilo, liberto, transformado, totalmente mudado. E eles tiveram medo, espantaram com o que viram, porque antes ele via um homem que tocava o terror naquela província, e agora vê um homem sentado, conversando normalmente e vestido. Como isso acontece? E eles ficaram com medo de Jesus e mandaram Jesus embora. Vai embora daqui. Se assustaram com o poder de Deus, se assustaram com o que aconteceu, se assustaram com a manifestação do Deus Todo-Poderoso. E naquele momento que Jesus ouviu aquilo, ele entrou no barco para ir embora. Mas antes de ir, o homem que fora liberto pede a Jesus para o seguir. Senhor, me leve com o Senhor, me leva, me carrega contigo, eu quero ser um dos teus servos. Jesus disse para ele: olha, volta para casa, vai para a tua casa, para a tua família, e conta o que Deus fez com você. Conta o que Deus fez. Jesus não estava preocupado com o que ele ia dizer, Jesus estava preocupado com as pessoas verem ele transformado, verem ele mudado. Imagina aquele homem chegando em casa e a sua mãe, os seus irmãos: é ele mesmo? Não acredito, é ele. Não estava ali todo destruído, não estava endemoniado, ele está agora falando normal. O testemunho daquele homem iria curar muita gente. O testemunho daquele homem iria fazer as pessoas crerem no poder de Deus. Jesus sabia o que estava fazendo.
Jesus poderia levar aquele homem com ele e deixar aquela gente toda sofrendo. Jesus podia chamar ele para ser um discípulo e deixar aquele povo daquela província todo padecendo, porque os demônios iam procurar outra pessoa para habitar. Os demônios iam continuar dominando aquela província, porque a palavra de Deus, o poder de Deus, as pessoas não iam contemplar o poder de Deus naquele lugar, porque o testemunho vivo que Deus é poderoso está ali, diante de todos, aos olhos de todos. Porque outrora aquele homem vivia no sepulcro, outrora tentaram amarrar com correntes, outrora aquele homem estava ali padecendo e todo mundo contemplando o sofrimento dele, todo mundo contemplando, e muitos diziam: não tem jeito. Muitos diziam: é melhor morrer, ali só tem demônio, endemoniado, perturbado. Lá vem ele, sai daí, fecha a porta. Vem ele, vem pelado, mostrando as vergonhas, está ali louco. Mas agora vê ele vestido no seu estado normal. Jesus mandou que ele fosse. E esse homem saiu por toda a cidade contando o que Deus havia feito. Ou seja, mostrando que ele estava no seu estado normal, que fora transformado pelo poder de Deus. Mas aí nos traz agora uma coisa interessante. Nós também passamos por isso. Um de um jeito, outro de outro. Nós éramos escravos de Satanás, como aquele homem. Escravos do vício, escravos da depressão, escravos da mentira, escravos da prostituição, mas éramos escravos. Em Efésios capítulo 2, Paulo vai dizer que outrora, antes, nós vivíamos guiados, conduzidos pelos deuses desse mundo, o espírito que opera nos filhos da desobediência. Éramos guiados pelo mal, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, nos libertou. Jesus libertou aquele homem, e Jesus libertou cada um de nós. Mas Jesus libertou para quê? Libertou para quê? Para ser crente sozinho, para seguir Jesus sozinho? Libertou para a gente ficar sentado no banco da igreja? Libertou para a gente dizer: Deus é só meu, só para seguir Jesus? Ou libertou para contar o testemunho de vida? Ou libertou para salvar pessoas? Ou libertou para mostrar o poder de Deus para as outras pessoas? Para que eles vissem que a pessoa que um dia era viciado não é mais, que a pessoa que roubava não rouba mais, que a pessoa que estava se prostituindo não se prostitui mais, que era homossexual e agora é normal. Foi para isso que Deus libertou, para que nós fôssemos testemunhas dele, testemunha do poder de Deus em nossa vida. Nós fomos libertos para isso, assim como aquele homem. Não foi só para seguir Jesus, foi para contar o testemunho do que Jesus fez. Jesus disse para aquele homem: volte para casa e conte o que Deus fez com você. Tem muita gente que foi liberto por Jesus. Tem muita gente que foi transformado por Jesus. Tem muita gente que Jesus tirou da lama, da escravidão de Satanás, e ela não abre a boca, e não conta, e não mostra, e não se apresenta. Não chega para as pessoas e diz assim: olha, tu lembra de mim? Lembra de quem eu era? Olha o que Deus fez comigo. A família da gente está esperando isso. A gente foi liberto para libertar. A gente foi liberto para ganhar a nossa casa. Jesus disse: volte para casa. Volte para casa e conte aí o seu testemunho. Volte para casa e glorifique a Deus no seu lar. Volte para casa e mostre o poder de Deus lá. Volte para casa e mostre o que Deus fez por você. Seja grato. Não precisa você me acompanhar para me servir. Se você lá na sua casa der testemunho do que eu fiz com você, a sua família vai mudar. A sua família vai ser transformada, porque é incontestável a prova. Eu lembro que eu fumava 2 carteiras de cigarro por dia. 2. De um eu acendia o outro. Quando Jesus me libertou, as pessoas começaram a me observar. Uns diziam: vai voltar a fumar. Não dou uma semana. E eu passei mais de uma semana. E aí foi 15 dias. Aí foi um mês. Aí foi um ano. E as pessoas, Jesus libertou Cristiano do cigarro. Eu lembro que eu tinha um cabelo. Bob Marley
era o ídolo. E aí eu peguei, quebrei todos os meus CDs de reggae, todas as minhas fitas. Eu acabei com tudo. E os colegas não acreditam. Vem ver, não tenho mais. E eles, rapaz, incrível. E o pau quebrava lá em casa de... não vou nem contar tudo, para não entrar em detalhes. A gente contou onde foi, Cris? Lá, um pouquinho do que acontecia. Até mostrei uma foto da Dona Ildes, como era o barril. Olha a Dona Ildes hoje. Olha, a família olha. E isso aí convenceu alguns da família e tem convencido as pessoas. Porque voltamos para casa para contar o que Deus fez pela gente. A gente tem que voltar para casa, não é para a gente chegar lá e impor para as pessoas Jesus. É mostrar o testemunho do que Jesus fez. É mostrar para o nosso irmão, para a nossa irmã, para o nosso pai, para a nossa mãe, que Deus transformou a nossa vida. Que aquele karma, aquela dor, aquela vergonha que eles passavam não vai passar mais. Porque Jesus tirou, não foi só o peso daquele homem, tirou o peso da família que carregava a vergonha. Porque ele morava onde? No cemitério. Imagine na rua, pelado, nu, e todo mundo dizendo, teu irmão está nu ali, está doido, vai lá pegar. E agora não é mais. Imagine quantas pessoas foram buscar. Aqui dentro, graças a Deus, não tem. Mas quantas pessoas a mãe teve que ir na delegacia buscar? Quantas pessoas a mãe teve que ir na boca de fumo buscar? Quantas pessoas o parente foi buscar de carro de mão, bêbado, caído na esquina? E hoje já não estão mais assim. Quantas pessoas a família passou meses e meses e meses no hospital, lá, ele numa cama, deitado. Quantas pessoas a família não podia nem sair de casa porque a pessoa queria se matar. Era controlada por remédio. E hoje tem testemunho para contar. E a gente precisa fazer o que Jesus pediu para esse homem fazer: voltar para casa e dar testemunho de vida, de libertação, de transformação. Às vezes a gente quer pregar em casa. A melhor pregação é o testemunho. A melhor pregação é mostrar o que Deus fez pela gente. A melhor pregação é matar cobra e mostrar cobra. Jesus mostrou, e aquele homem mostrou, que ele era possesso e agora não era mais. Ele agora era servo do Deus Altíssimo. Por isso Jesus não deixou ele voltar com ele, mas voltou para onde? Para casa. Guarda isso no teu coração. Tem muita gente que a família está esperando um testemunho. A família está observando. Os vizinhos estão observando. Hoje eu estava lá, voltando de novo a falar do rapaz do gesso. O rapaz falou assim: pastor, todo mundo deve gostar do senhor nessa rua. Todo mundo. Porque o cara está aqui, todo mundo vendo o senhor sair para trabalhar duro aqui. O senhor disse que construiu isso aqui tudinho. O senhor está aqui batalhando e o pessoal vê um pastor aqui, sujo de massa, trabalhando. As pessoas devem admirar o senhor. Eu falei, na medida do possível, eles olham para mim e me respeitam. Pelo menos me respeitam. Não me chamam de pastor ladrão, de charlatão. Me chamam de homem de Deus. Porque o meu testemunho tem mudado a vida de pessoas. O meu testemunho tem mostrado às pessoas que existe uma luz no fim do túnel, que Deus está presente na vida de alguém, que Deus faz milagre, que Deus faz mudança, que Deus faz transformação. Tem muita gente desacreditada porque nunca viu um milagre acontecer. Tem muita gente desacreditada porque nunca viu uma pessoa liberta. As pessoas dizem, não existe ex-gay. Existe sim. Falta pessoas que foram ex-homossexual contarem seu testemunho, mostrarem para a pessoa, voltar para o seu ambiente. Essa semana eu estava conversando sobre um assunto de um pastor chamado pastor Evandro, lá do Aviário, que ele canta, é tudo dele e nada nosso. Pô, chama ele de doido. Ele é doido mesmo por Jesus. Ele era traficante, hoje ele faz filme aí, vídeo, mostrando como é o tráfico e que tem jeito. Quantos traficantes ele tirou do mundo do tráfico? Com o testemunho dele. Tem um pastor que minha esposa segue, que era homossexual. E quantos homossexuais saíram do homossexualismo por causa do testemunho dessa pessoa? Quantos ex-ladrões saíram do roubo porque um amigo que eles conheciam, que era parceiro de assalto, hoje está convertido. O testemunho das pessoas mudam vidas.
Por isso Jesus disse: volte para casa e conte o que Deus fez com você. E a gente tem que voltar para casa e fazer isso. Conta para as pessoas, mostra para as pessoas. Vai no lugar onde tu era cativo. Vai no lugar onde tu era. Tem gente que tem vergonha de voltar lá. Não, volta lá mesmo. Volta lá, pisa o pé lá. Fulano, é tu? Sou eu mesmo, em carne e osso. Pronto, estou na igreja, estou buscando Jesus, estou mudado, transformado. Deus mudou a minha história. Estou empregado, estou sadio, estou bem, estou casado, estou casada, estou feliz. É mesmo? Como foi que tu conseguiu? Jesus mudou a minha vida e vai mudar a tua. A família da gente quer ver isso. A Bíblia diz: procura te apresentar diante de Deus como obreiro aprovado, sem ter do que se envergonhar, ou seja, totalmente liberto, e com bom testemunho dos que estão. Qual o testemunho? As pessoas verem o que Deus fez com a gente, a mudança, a transformação, a metanoia, a mudança de mente, e eles olharem para a gente e dizer: realmente agora é um homem de Deus. Realmente agora esse homem é um homem transformado. Realmente. O pastor Cosme contou aqui que a mulher do fluxo de sangue, ela foi curada. E quando Jesus chegou em outro lugar, todo mundo queria tocar em Jesus, porque viu o exemplo da mulher. Testemunhos de vidas saram vidas, curam vidas, transformam vidas. Testemunho de pessoas, mudança de vida, transforma a família. A gente precisa ser um missionário do Senhor em nossa casa. Jesus mandou esse homem voltar para a rua ou voltar para casa? O texto diz o quê? Versículo 39: volte para casa e conte o que Deus fez por você. Na minha tradução, volte para onde? Para casa. Volte para casa. Amém? Volte para casa e conte agora o que Deus fez por você. Você pode contar o testemunho na sua família? Se reunir com eles? Você pode fazer isso? Dizer: ó, Jesus me libertou. Ah, pastor, mas Jesus não fez nada por mim ainda. Vai fazer. Vai. Esse homem teve encontro com quem? Quando você tiver um encontro com Deus, você vai ter testemunho para contar. Você vai ter testemunho para contar. Mas para isso a gente precisa estar à disposição de Deus. Amém? Bora para casa? Contar o testemunho? Vai contar ou vai ficar calado? Hã? Todos vão ver. Todos vão olhar. Os que diziam que não tinha jeito vão dizer o quê? É mesmo, ele fez um milagre. Exatamente. Desse jeito. Amém? Agora eu queria que você fizesse o seguinte. Eu sempre gosto de fazer isso aqui. Pensa numa pessoa que está vivendo escravo de Satanás na sua família. Que é escravo do álcool, da droga, da prostituição, da mentira, ou tem um coração de pedra. Imagina essa pessoa pela fé contando o testemunho dela. Pode escolher quantos quiser, se você conseguir pensar, né? Pode. Então, o que acontece? Você vai ver ela pelos olhos da fé, já voltando para casa, transformado, contando o testemunho. Amém? Senhor, eu creio, Pai. A Bíblia diz: assim como eu pensei, assim sucederá. E nós agora, Senhor, pensamos e já vemos pelos olhos da nossa fé. Porque a fé é convicção de coisas que não vemos, mas cremos que já aconteceu. Então nós cremos que já aconteceu na vida dessa pessoa que nós estamos pensando agora. Deus, que ela volte para casa contando testemunho do que o Senhor fez por ela. Assim como o Senhor nos libertou, nos transformou, que o Senhor também transforma essa vida. Transforma, meu Pai, essa vida, para que ela possa voltar para casa para contar o testemunho. E uma multidão de pessoas possam te seguir através da vida dessa pessoa. Pai, liberta essa família, meu Deus. Esse marido, essa esposa, esse filho, esse irmão, esse ente querido. Que o Senhor faça, meu Deus, com que essa pessoa possa contar os testemunhos dos teus milagres. Em nome do Senhor Jesus. Eu creio que assim como eu pensei, assim sucederá, meu Pai. Em nome de Jesus. Que o Senhor faça resplandecer o sol sobre o seu rosto,
Que o Senhor tenha bondade de ti e que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor vá diante de ti, levantando o teu rosto e te dando a paz. Que a paz que você recebe do Senhor seja a paz que aquele gadareno recebeu para poder contar os testemunhos do que Deus fez por ele. Que assim seja em sua vida e na vida das pessoas que te cercam. Aonde quer que você vá, você leve a presença de Deus, a paz do Senhor contigo, em nome de Jesus. E você que está em casa, pelo Instagram, nos acompanhando, faz uma visita à igreja mais próxima da sua casa. Se você mora na Gabriela e não é crente ainda, vem para aqui. A gente aqui te recebe muito bem. Jesus está de braços abertos esperando. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, até quinta-feira. Amanhã tem oração das mulheres. Se mulher que quiser orar aqui, vem para a igreja, clamar pela família, clamar pela sua vida. Que Deus abençoe. Amém?